Imagine que você está patrulhando a costa da Grã-Bretanha em 1944 e aí vê uma bomba V1 indo na direção de Londres. Então você acelera o seu Spitfire e faz algo inacreditável. Senta que lá vem história. Direto de Porto Seguro, saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá curioso para saber o que o piloto do Spitfire fez, né? Eu já vou contar, mas antes eu quero que você que acompanha o canal marque na sua agenda o dia 30 de maio às 20 horas. Eu vou participar de um encontro exclusivo com a advogada Liz Delhomme, uma grande especialista em processos de imigração para os Estados Unidos. E vocês que seguem as notícias de aviação sabem que eles estão com muita falta de mão de obra especializada, especialmente para aviação. A doutora Liz é advogada licenciada no estado de Nova York, nos Estados Unidos. É membro da OAB e membro da Associação Americana de Advogados de Imigração e proprietária do escritório Delhomme Law Firm nos Estados Unidos. Ela possui muita experiência na área de leis de imigração, principalmente no segmento de vistos baseados em emprego, que são os vistos que levam a pessoa diretamente ao sonhado Green Card, dando o direito de residir e trabalhar legalmente lá nos Estados Unidos. Mas olha, a Delhomme trabalha somente com vistos de imigrantes, tá bom? Eu quero fazer umas perguntas neste evento online. E para você poder participar e enviar a sua pergunta também, se inscreva no link que está aí na descrição. Afinal, este evento não é uma live aberta do YouTube, é exclusivo só pra gente. E lembrando, não é para visto de turista nem visto de estudante, tá bom? Te espero lá. Pois bem, durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha avançou impiedosamente sobre a Europa. Com tropas e equipamentos de ponta, nada parecia que iria parar as tropas de Hitler. O problema para os alemães é que Hitler ficou super confiante e imaginou que poderia conquistar toda a Europa Ocidental ao mesmo tempo que invadia a União Soviética e o norte da África. Mas não deu, né? O Exército Vermelho deteve as tropas alemãs e começou a empurrá-las para fora do território soviético. Inclusive, contamos a história das Bruxas da Noite. Vocês lembram as pilotas soviéticas que eram o terror dos alemães? Tá neste vídeo aqui, ó. Com o avançar da guerra, as tropas aliadas também reconquistaram o norte da África e avançaram pela Itália, inclusive com a participação brasileira. Eu contei uma história bem legal do Senta-Pua nesse vídeo aqui, ó. Para piorar a situação dos alemães, em 6 de junho de 1944 aconteceu a invasão da Normandia, no norte da França, no famoso Dia D. Então o contexto era o seguinte: a Alemanha, que vinha ganhando a guerra, viu o jogo virar. Desesperada, no dia 13 de junho de 1944, decidiu começar a usar uma nova arma contra a Inglaterra, as bombas voadoras V1. Esse V vem de Vergeltungswaffe, alguma coisa assim. Põe do Google aí. Mas traduzindo para o bom português é arma de vingança. A V1 é considerada por muitas pessoas o primeiro míssil balístico moderno. Ele é, na verdade, um avião a jato não tripulado que carrega na fuselagem 850 quilos de explosivos. Ele era disparado de plataformas na direção de Londres e um sistema de giroscópios, bússola e barômetros mantinham a bomba voando em linha reta até atingir o alvo. Apesar de ser uma tecnologia de ponta lá nessa época, era um sistema bem rudimentar. Das mais de 10 mil V1s disparadas contra a Inglaterra, 2.419 atingiram Londres. No total, elas mataram cerca de 6.200 ingleses e feriram quase 18 mil. Fez um estrago. As V1 voavam entre 600 e 900 metros de altitude, uma velocidade ali de 640 km por hora. E aí os ingleses conseguiam ver quando elas estavam se aproximando lá longe. E aí criaram diversas maneiras para se defender. Tinha canhão antiaéreo,
balões com cabos de aço, ou seja, várias defesas foram instaladas ao longo da costa e nos arredores de Londres para derrubar essas bombas voadoras antes que elas chegassem no alvo. E também usaram aviões para fazer essa defesa. E agora que vem o legal. A primeira defesa com aviões aconteceu em 15 de junho, quando um de Havilland Mosquito mergulhou em alta velocidade e atirou contra uma V1. Era quase que uma aposta, ainda mais considerando que as V1 eram bem mais rápidas do que os Mosquitos, mas deu certinho. A bomba explodiu no ar e os pilotos começaram a se defender desse jeito. Aí a RAF então criou esquadrões para ficar patrulhando a costa britânica e derrubar todas as V1s que eles conseguiam ver que estavam vindo do outro lado do Canal da Mancha. O nome dessa operação se chamou Operação Diver, ou Operação Mergulhador. E por que tinha esse nome? Porque os pilotos usavam exatamente essa tática para derrubar as bombas. Como as V1s eram muito rápidas, bem mais rápidas que os Spitfire, os Tempest, os Mosquitos e até o P-51 Mustang das patrulhas. Então o que os pilotos faziam? Eles voavam a aproximadamente 1.500 metros de altura e quando eles viam a V1, eles mergulhavam para ganhar velocidade. E aí disparavam algumas rajadas. Se tudo desse certo, eles voltavam a ganhar altitude para esperar a próxima bomba que estava vindo. Além de criar esses novos esquadrões, a RAF também pediu modificações, especialmente nos Spitfire, porque as primeiras versões do avião recebiam motores Rolls-Royce Merlin, que eram muito bons, mas limitava bastante a velocidade do avião. Ali por volta de 1941, eles começaram a instalar os motores maiores e mais potentes, que eram os Rolls-Royce Griffon. A princípio, o motor reduziu bastante a autonomia do caça, mas nos anos seguintes, tanto a Rolls-Royce quanto a Supermarine fizeram diversas modificações no alcance e na velocidade do avião. Daí, quando começaram esses ataques com as bombas voadoras, a RAF pediu novas modificações que fizeram o Spitfire ser o caça mais rápido do mundo em baixas altitudes. Ele virou o avião ideal para derrubar as V1. Inclusive, se você quiser conhecer a história de um dos aviões mais bonitos já construídos, é só ver esse aqui, o episódio 885. Só que essa tática tinha alguns problemas. O primeiro era a segurança dos pilotos. Como eu falei, a V1 carregava quase 1 tonelada de explosivos a bordo. E era um explosivo meio forte, era o tal do Amatol, que era uma mistura de TNT com nitrato de amônia. Se a V1 explodisse muito perto dos aviões, eles poderiam cair por causa da explosão. E mesmo à distância, às vezes, destroços da bomba atingiam as aeronaves. O outro problema é que a munição era escassa. Era 1944, a Europa estava em guerra há anos. Por mais que a indústria estivesse focada na produção militar, eram muitas batalhas acontecendo em diversos frontes. E com a Alemanha retrocedendo, os britânicos preferiam mandar munição para o ataque do que para as forças de defesa. Então os pilotos que participavam desses esquadrões não podiam desperdiçar muita munição. Então as rajadas tinham que ser certeiras. Aí a gente chega em 23 de junho de 1944. Kenneth Ray Collider. Collider, será que é de colisão? Ó, spoiler aí. Era um piloto australiano que servia no 91º Esquadrão da RAF. Naquela semana, Collider já havia derrubado diversas V1, isso era no sul de Londres, sempre seguindo a tática da RAF. Sobe a 1.500 metros, vê a bomba, mergulha e atira uma rajada curta e certeira. Mas não foi certeira, ele errou. Então ele mirou novamente e voltou a atirar e errou os tiros novamente. Eu acabei de falar que eles tinham pouca munição, né? Nessas duas rajadas, Collider simplesmente acabou com todos os seus projéteis. Só que a bomba continuava indo para Londres e o senso de dever do australiano falou muito mais alto. O que ele fez? Ele acelerou o motor Griffon do seu Spitfire e emparelhou com a bomba, moçada. Foi então que ele fez uma das manobras mais inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. Não vai deixar o seu prato de comida cair, hein? O Collider sabia que o sistema de navegação da V1 era bem rudimentar e que o giroscópio mantinha a bomba voando reto. Então ele colocou a ponta da asa do Spitfire logo abaixo da ponta da asa da V1 e deu um tapinha nela. Ele queria desorientar o giroscópio da bomba, fazendo ela cair nos pastos, longe lá de Londres. A bomba deu uma viradinha, mas continuou voando na direção da capital da Inglaterra. Collider não desistiu. Mais uma vez ele manobrou o Spitfire e colocou a ponta da asa abaixo da ponta da asa da bomba e
deu mais um tapa. A V1 girou descontrolada e caiu num pasto sem ferir ninguém. Parece coisa de cinema, não é? Mas aconteceu de verdade. Inclusive, um fotógrafo no chão conseguiu registrar o Spitfire de Collider emparelhando com a V1 e depois batendo nela. Falei que o nome do cara era Collider. Aí a notícia se espalhou entre os pilotos mergulhadores e a manobra de Collider foi repetida várias vezes na defesa de Londres. Claro que era uma manobra muito arriscada. Primeiro que o tapa deveria ser sempre de baixo para cima, para empurrar a bomba para longe do avião. Mas ainda assim, não podia ser um tapa muito forte, porque a V1 poderia girar mais do que o previsto e atingir o próprio caça. E também não podia ser um tapinha muito fraquinho, senão não tirava a bomba da rota, como foi o que aconteceu na primeira tentativa do Collider. Ainda existem relatos de outros pilotos que aperfeiçoaram essa técnica, derrubando as V1 sem nem encostar nelas. Como eu já falei aqui em diversos vídeos, quando um avião está voando pelo ar, ele gera uma turbulência na ponta de asa. Então tem relatos de pilotos que emparelhavam seus Spitfires com a V1 e a turbulência gerada pela ponta das asas acabava derrubando as bombas. Usando tiros, tapa nas asas ou mesmo a turbulência, os pilotos da RAF derrubaram pouco mais de 1.700 bombas V1 no Canal da Mancha e no sul da Inglaterra. E apesar da alta velocidade e manobrabilidade, o Spitfire não foi o avião que derrubou mais bombas, sabia? Em primeiro lugar veio os Hawker's Tempest, derrubando 638 bombas. Depois o Mosquito, derrubou 428, e o Spitfire, que é o modelo usado pelo Collider, era o MK-14, derrubaram 303 bombas. O Mustang derrubou 232 e todos os outros aviões combinados derrubaram mais 158 V1. À medida que a guerra avançava, a Inglaterra foi aprimorando a defesa contra as V1. No fim de 44, a RAF instalou um radar rudimentar e um Vickers Wellington para facilitar a procura das bombas. A RAF ainda chegou a empregar o seu primeiro avião a jato, o Gloster Meteor, na caça a essas bombas, mas eles tinham muitos problemas de armamentos e derrubaram só 13 V1s. A batalha contra essas bombas terminou em setembro de 1944. Naquele mês, as tropas aliadas tomaram as bases de lançamento das bombas, impedindo aí que os alemães voltassem a disparar contra Londres. A Alemanha ainda chegou a construir bases na Holanda e disparou milhares de V1 contra Bruxelas e Antuérpia, lá na Bélgica. Os belgas se defenderam usando canhões antiaéreos e os radares, que é uma tecnologia que estava surgindo ali na época. Mais de 2.000 bombas não foram detectadas e caíram sobre Antuérpia. Mas das 4.000 bombas que os belgas conseguiram detectar, só 211 furaram as defesas e ainda assim caíram em áreas desabitadas. Os ataques contra a Bélgica se estenderam até março de 1945, um mês antes de Hitler se matar e acabar com a guerra na Europa. E você deve estar se perguntando o que aconteceu com Ken Collider depois de derrubar a V1 dando tapinha na asa. Então, ele continuou voando na defesa da Inglaterra e derrubou várias bombas nos meses seguintes. O cara se chama Collider. Tem tudo a ver, né? Lá em 5 de dezembro de 1944, o Collider partiu em uma missão para escoltar 94 Avro Lancaster em um ataque a Hamm, na Alemanha. O ataque foi bem sucedido e enquanto os aviões voltavam para a Inglaterra, os pilotos dos caças viram uma gigantesca formação de Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf FW-190 voando abaixo deles. Collider e os outros pilotos mergulharam na direção dos caças alemães. O problema é que os outros pilotos ingleses abortaram o ataque e voltaram para a base. Pousando na Inglaterra, perceberam que o Collider não estava junto com eles. Ele foi declarado desaparecido. Em junho de 1949, pesquisadores acharam documentos alemães falando de um Spitfire que teria sido derrubado por caças da Luftwaffe caindo no terreno de uma mina. Quando as tropas alemãs e italianas chegaram no local, encontraram o avião em pedaços dentro de uma caverna. Eles recuperaram o corpo do piloto e enterraram em um caixão ali perto, marcando o local com uma estaca de madeira. Nos anos seguintes, o terreno virou uma fazenda, e o dono da fazenda realmente encontrou partes de Spitfire enquanto cultivava milho. Ainda em 1949, os pesquisadores procuraram o tal caixão dos documentos e encontraram a estaca de madeira. Quando desenterraram, encontraram o caixão com um corpo ali dentro. As placas de identificação confirmaram a morte de Ken Collider. O corpo foi transferido para o cemitério de guerra de Heimberg, na Alemanha, onde está enterrado até hoje. Apesar desse final triste, de um cara que fez um negócio tão impressionante, você gostou de conhecer uma das histórias mais curiosas da Segunda Guerra Mundial? Aliás, como tem história curiosa, né? Vocês lembram daquele Spitfire que levava cerveja?
Então, ó, se inscreva no canal para sempre assistir esses vídeos curiosos, deixe o valeu demais, e aí o seu comentário fica em destaque, aí você pode dar sugestões aqui para a gente contar histórias, tá bom? Considere se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês, você ganha 5% de desconto na loja e também um monte de material exclusivo dos bastidores do Aviões e Músicas. E o seu nome nos créditos aqui para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!